Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje daremos início à nossa série de meditações sobre os livros dos profetas maiores. Começaremos com o livro do profeta Isaías. Faremos a leitura diária de 2 capítulos. Porém, hoje faremos apenas uma introdução. E por ser apenas uma meditação introdutória, vamos falar rapidamente sobre 3 assuntos básicos: o contexto histórico, a pessoa do profeta Isaías, o livro e sua mensagem. Contexto histórico. Isaías capítulo 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O ministério do profeta Isaías, portanto, ocorreu durante os reinados de Uzias, também conhecido como Azarias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá. O período da vida e ministério de Isaías aconteceu durante um período histórico chamado de monarquia dividida. Esse período histórico se iniciou após a morte de Salomão e foi até o cativeiro babilônico, durou cerca de 390 anos aproximadamente. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido pelo seu filho Roboão e pelo perspicaz Jeroboão, após um desentendimento entre os dois. Jeroboão governou o reino do norte, que contava com as 10 tribos de Israel, e Roboão o reino do sul, que contava apenas com a tribo de Judá e parte de Benjamim. A tribo de Judá, apesar de ser uma única tribo, era tão numerosa quanto a soma das demais tribos. Assim como geograficamente o território de Judá era praticamente a metade de Israel, como pode ser percebido nos mapas da época. Durante todo esse período histórico, a nação tinha um rei que governava Israel e outro rei que governava em Judá. O reino de Israel durou cerca de 257 anos, de Jeroboão até ser levado cativo pelo Império Assírio. Nesse tempo, às vezes tinha um rei que temia o Senhor, depois assumia outro que era perverso, mas nas décadas finais Israel sofreu uma instabilidade interna muito grande, com uma série sucessiva de reis completamente perversos, fazendo todo tipo de coisas que desagradavam a Deus. Portanto, Deus não era com eles. Sofreram golpes políticos, um tomando o trono do outro, com assassinato. Os assírios se aproveitaram dessa instabilidade e atacaram e tomaram Israel. Por muito tempo, Israel pagou impostos pesados para a Síria. E numa tentativa de retomada pelo povo de Israel, a Síria acabou por destruir completamente Israel, levando boa parte do povo cativo e, além disso, trazendo habitantes da Síria e outros povos, como os babilônicos, para morar em Samaria. Era uma estratégia de guerra para evitar uma possível revolta. Detalhe, Samaria era a capital do Reino do Norte. O sincretismo religioso de Samaria e o ódio judeu que vemos nos evangelhos foram resultado dessa miscigenação dos israelitas, assírios e babilônicos neste período. Quando Israel foi tomada pelos assírios, Judá estava sendo reinada por Jotão. Percebemos, portanto, diante desse contexto histórico, que Isaías foi contemporâneo à queda de Israel. Isaías estava lá, assistindo bem próximo, pois ele estava em Judá. O reino estava dividido, um reino não interferia no outro, portanto Judá não participou das guerras. Assim, o reino de Judá ainda durou cerca de 133 anos do cativeiro assírio até o cativeiro babilônico. Mas foram 133 anos de muito sofrimento, com investidas dos assírios, obrigados a pagar tributo, parte da terra foi tomada e dada a reis filisteus. O próprio livro de Isaías fala pouco sobre seu contexto histórico. O que mais compõe esse contexto são os livros de 2 Reis, Amós, Oséias e Miqueias, que relatam a situação nacional e internacional nos tempos de Isaías, sendo que esses profetas, Amós, Oséias e Miqueias, eram contemporâneos de Isaías. A pessoa do profeta Isaías. Isaías significa o Senhor é a salvação. Isaías vivia no reino do sul, no reino de Judá, mais precisamente em Jerusalém, sua capital. Provavelmente por isso a maioria das profecias de Isaías foram direcionadas a Judá e sua capital Jerusalém, mas também profetizou para Israel e nações e cidades estrangeiras, inclusive aos impérios da época, a Síria e Babilônia e até mesmo para o Egito. A tradição judaica diz que ele era próximo da corte, possivelmente de uma família nobre, o que permitiu que ele estivesse próximo dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias durante seu ministério e permitiu também que Isaías estivesse a par da situação mundial.
Isaías viveu entre 800 e 700 anos antes de Cristo. Foi citado como filho de Amós, porém a Bíblia não traz mais informações sobre seu pai. Era casado, teve 2 filhos, o primeiro chamava-se Sear-Jazubi, que significa um resto volverá. Isaías capítulo 7, versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E o segundo chamava-se Maer-Sal-Hasbaz, que significa rápido despojo, presa segura. Isaías capítulo 8, do verso 1 ao 4. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Era casado com uma profetisa, capítulo 8, versículo 3. Fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Os nomes dos filhos de Isaías representam as conquistas assírias que deixaram só um remanescente sobrevivente em Israel e o reino saqueado. O texto afirma que Deus mandou colocar esse nome no segundo filho e possivelmente o primeiro filho também tenha sido devido ao seu significado profético. Isaías teve uma das visões mais sublimes sobre Jesus em Isaías capítulo 6, do verso de 1 ao 13. João confirma em seu relato no seu evangelho que a visão de Isaías era sobre Jesus e não de Deus Pai, como alguns pensam. João capítulo 12, do verso 39 ao 41. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. O ministério de Isaías durou cerca de 60 anos. Segundo a tradição judaica, ele foi morto por Manassés, filho de Ezequias. A tradição judaica também diz que ele foi cerrado ao meio. O livro de Isaías e a sua mensagem. Isaías é o segundo maior livro da Bíblia, com 66 capítulos, sendo Salmos o maior livro, com 150 capítulos. É conhecido como o quinto evangelho. São mais de 400 citações de Isaías no Novo Testamento. Alguns teólogos comparam sua estrutura com a de Romanos, pois retrata a onipotência, a onisciência e a obra redentora de Deus. Jesus por diversas vezes cita o livro de Isaías e o cumprimento de muitas de suas profecias na sua pessoa. O tema de Isaías é o mesmo do significado do seu nome: o Senhor é a salvação. O objetivo imediato do livro era ensinar a verdade de que a salvação é pela graça. Isaías demonstrou o papel de Judá no plano de Deus como instrumento através do qual o Messias viria ao mundo. Podemos dividir o livro de Isaías em 2 seções, dos capítulos 1 ao 39 e capítulos 40 ao 66. A primeira seção adverte os judeus sobre a invasão assíria iminente, enquanto a segunda seção encoraja os cativos a retornarem da Babilônia. O tema principal da seção é o castigo de Judá por seus pecados, enquanto o tema principal da segunda seção é a consolação dos cativos após o seu sofrimento. Isaías experimentou os acontecimentos dos primeiros 39 capítulos, mas profetizou os acontecimentos da última seção do livro. Na primeira seção, a Síria era o principal inimigo. Na última seção, o inimigo é a Babilônia. Em última análise, a redenção para Israel deve vir do servo perfeito, o Messias, que realizará o que o servo, a nação, não pôde fazer. Isso explica os chamados Cânticos do Servo na segunda seção de Isaías. O livro também enfatiza a soberania de Deus sobre as nações. Ele levantou a Síria e a Babilônia como instrumentos para punir o seu povo rebelde, mas também disciplinou tanto a Síria quanto a Babilônia por causa da arrogância e crueldade. E por fim, encontramos em Isaías um rico quadro profético a respeito do Messias, de Jesus Cristo. Vemos o seu nascimento em Isaías 9,
o ministério de João Batista em Isaías 40, o Cristo ungido pelo Espírito em Isaías 61, o Cristo servo em Isaías 42, a rejeição de Israel contra Cristo em Isaías 6, a pedra de tropeço em Isaías 8, o ministério de Cristo aos gentios em Isaías 49, o sofrimento e a morte de Cristo em Isaías 52 e a ressurreição do Cristo em Isaías 55. Precisamos destacar também que Isaías procura em todo o livro destacar a qualidade de Deus, de Santo de Israel. Ele apresenta o Senhor como santo. É nesse reconhecimento da santidade de Deus que Isaías é impelido a profetizar. Assim como Deus é santo, ele requer santidade de nós. Antes de qualquer culto ou ritual de louvor e adoração, Deus deseja que tenhamos uma vida piedosa diante da sua presença. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe neste tempo precioso que passaremos a meditar neste livro tão amado por todos os cristãos. Que o Santo de Israel seja conosco e até amanhã, se Deus quiser, com o 1º e 2º capítulo do livro do profeta Isaías.